Vamos lá então para Gálatas capítulo 6, eu quero convidá-los novamente a se colocar em pé. Apenas 5 versículos, então creio que não vai ser custoso para ninguém. Nós leremos versículos de 6 a 10. Gálatas capítulo 6, versículos de 6 a 10. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mais uma vez, ó Deus, pedimos que o Espírito Santo do Senhor dirija os nossos corações, dá-nos a devida atenção para que nós possamos nesse momento ouvir a voz do Senhor. Quebra os nossos corações, ó Deus, muitas vezes endurecidos não só pelo nosso pecado, mas principalmente pela nossa justiça própria. Faz-nos, ó Deus, estar diante do Senhor a fim de que possamos examinar os nossos corações e ver se nós temos andado em conformidade com a sua palavra. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, muito obrigado por estarem em pé. Meus irmãos, nós estamos agora na parte prática do livro de Gálatas. Você que tem acompanhado nesses últimos 2 anos, quando nós estamos estudando o livro de Gálatas, nós falamos bastante sobre doutrina, nós falamos bastante sobre a não vivência do cristão na lei e como nós somos livres em Cristo. E nós estamos então chegando nas recomendações finais do apóstolo Paulo. Então muitas vezes ele pega algumas questões que já foram tratadas, reforça alguma dessas ideias, e outras vezes ele coloca algumas ideias novas dentro dessas recomendações. Lembremos que no passado, no primeiro século, as pessoas não se comunicavam pelo WhatsApp, não se comunicavam por e-mail e nem por SMS. Eles se comunicavam por carta. O apóstolo Paulo, como fundador de muitas daquelas igrejas na Galácia, ele, quando escreveu essa carta, não foi para uma igreja só, mas para um grupo de igrejas. E todos eles eram beneficiados por aquilo que o apóstolo Paulo, claro, inspirado por Deus, estava escrevendo para aqueles irmãos. Se as coisas eram importantes para aqueles irmãos naquela época, também o são hoje. Então, quando nós estamos tratando agora sobre Gálatas capítulo 6, e nós vamos recapitular aquilo que nós falamos na semana, não passada, mas pelo menos 2 semanas atrás, tudo isso faz parte das recomendações do apóstolo Paulo a fim de uma vida prática, de um viver prático. Então aqui nós não estamos mais falando sobre doutrina, estamos falando propriamente dito da parte prática da vida cristã. Então nós falamos há 2 semanas atrás o seguinte: primeiramente, no capítulo 5, versículo 26, foi falado sobre o tratamento incorreto entre os irmãos. Ele fala, propriamente dito, e aqui está o versículo, só que com algumas explicações dentro: não nos tornemos orgulhosos, ou seja, alguém que vive por sua própria glória, provocando a vaidade e invejando, tendo inveja de outros, uns aos outros. Esse tipo de procedimento não é bom nem entre os incrédulos, principalmente em relação aos crentes. Nós não podemos ter uma atitude de arrogância e orgulho dentro da nossa igreja. Pelo contrário, todos nós somos iguais perante Deus. Não importa as condições financeiras, não importa as condições de saúde, Deus nos vê como iguais. É claro que a vida espiritual de cada um de nós conta, mas o amor de Deus por cada um de nós é igual, é semelhante. Então nós não podemos nos tornar arrogantes em relação ao nosso trato uns com os outros. E posteriormente, no capítulo 6, nós vemos a reciprocidade do relacionamento cristão, ou seja, algo que é recíproco, o tratamento de uns para com os outros.
E nós falamos sobre algumas necessidades, e você pode ler posteriormente versículos de 1 a 5 do capítulo 6 para se situar naquilo que nós estamos recapitulando. Falamos primeiramente sobre a necessidade de mansidão para com os caídos em pecado. Eu reiterei para os irmãos, pessoas podem cair em pecado. Você, eu, podemos cair em pecado. Eu falei quando preguei sobre isso de um pastor que era conhecidíssimo mundo afora, um evangelista, alguém que tinha programas de rádio e televisão nos Estados Unidos, cuja vida era um exemplo para muitas pessoas, mas caiu em adultério e o seu testemunho foi por água abaixo. Então, meus irmãos, eu digo para todos vocês, estar sentados nesses bancos, crescer no lar cristão, não significa que nunca você não vai cair em pecado ou que eu não vá cair em pecado. Mas aqui o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de estender a mão para o irmão caído. Nós não podemos, como falamos no versículo anterior, agir com orgulho. Porque hoje pode ser um irmão que está caído, amanhã podemos ser nós. É o que eu já disse para todos vocês. Algumas vezes pessoas querem que Deus possa chicotear aqueles que estão afastados dos caminhos de Deus. Mas quando somos nós que nos afastamos de Deus, nós clamamos por misericórdia. Então nós também precisamos clamar pela misericórdia e pela justiça de Deus, porque Deus é soberano. E é Ele quem vai agir com a sua justiça e disciplina na vida daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Mas quanto ao cristão, é necessário agir com mansidão. Nós precisamos ser mansos. Fala o seguinte: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigir com espírito de brandura. Nós já falamos sobre isso. O versículo número 2 fala sobre a necessidade de compartilhar as cargas uns dos outros. Irmãos, a medida da vida espiritual que nós temos uns para com os outros é sim nos preocuparmos com reciprocidade uns com os outros. Eu não posso me preocupar comigo e não me preocupar com o próximo. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Se eu sei que existe um irmão que está no hospital, que está enfermo, o que você tem feito em relação a isso? Qual o apoio que você tem dado em relação a isso? Porque algumas vezes a facilidade que nós temos hoje em dia de contato uns com os outros nos faz culpáveis diante de Deus. Porque muitas vezes pessoas ficam envergonhadas de simplesmente mandar uma mensagem. Quantos de vocês enviaram uma só mensagem para essa leva de pessoas que estavam enfermas? Quantos sequer oraram por essas pessoas que estão ou que estiveram enfermas? Então isso demonstra verdadeiramente se nós estamos levando as cargas uns dos outros. Falamos, irmãos, sobre a necessidade de ser humilde. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai deixar claro que nós não somos nada aos nossos olhos. Algumas vezes nós podemos nos achar importantes demais. Você quer saber se a pessoa é humilde ou não, dê a ela poder. Muitas vezes nós vemos o verdadeiro ou a verdadeira atitude de uma pessoa quando ela é colocada numa posição de destaque. Então nós não somos nada. O que nós somos, somos pela graça de Deus, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12. E finalmente, irmãos, nós vimos sobre a necessidade da responsabilidade pessoal, quando o apóstolo Paulo diz que cada um levará o seu próprio fardo. Eu não vou levar apenas o meu fardo, mas também compartilharei os fardos dos meus irmãos em Cristo. E agora nós chegamos aqui no capítulo 6, versículos de 6 a 10. As recomendações, elas persistem. Passamos pelo livro de Gálatas, onde Paulo está lutando com igrejas que estão sendo, de alguma forma, influenciadas para o mal. Estão sendo influenciadas por um evangelho que é falso. E hoje em dia nós temos igrejas que pregam o falso evangelho. E de que forma que nós vamos lutar contra isso?
Então, meus irmãos, Paulo ele continua falando as suas recomendações para aqueles irmãos e são tão importantes como foram no passado e são importantes para nós. A mensagem principal do texto que nós vamos ver hoje, e eu creio que nós não vamos terminar hoje de manhã, creio que terminaremos hoje à noite, porque também vou pregar sobre esse tema. A mensagem principal desse texto, desses versículos, é que a prática do cuidado cristão deve ser estendida a todos. Mas a prioridade, repito, prioridade deve ser dada aos membros da família da fé. Todos nós que somos salvos em Cristo, devemos estender os nossos olhos para as necessidades de todas as pessoas, principalmente dos nossos irmãos em Cristo. E é isso que nós vamos discorrer em relação a essa questão. Primeiramente, irmãos, e eu já destaco para vocês que o que nós vamos falar, eu não vou falar de cunho próprio, mas eu vou falar sobre a situação em si. O apóstolo Paulo fala sobre a reciprocidade da igreja para com o seu líder ou para com os seus líderes. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Vamos aqui dissecar o versículo? Primeiramente, quando Paulo fala sobre aquele que está sendo instruído na palavra, todos aqueles que ouvem, que estão sendo ensinados. E aqui o contexto não é só de igreja. As pessoas que possam estar num discipulado, as pessoas que possam estar num seminário, ou que estiverem num seminário ou numa escola cristã, todos aqueles que são instruídos na palavra estão sendo tratados aqui, fazem parte desse grupo. Quando Paulo diz, faça participante de todas as coisas boas, o significado significa literalmente ter em comum, compartilhar de forma igual e repartir os bens. A palavra no original significa ter comunhão, dividir verdadeiramente todas as coisas. E quando fala sobre aquele que o instrui, professor, mestre ou pastor. E aqui, meus irmãos, é importante nós entendermos o seguinte: Paulo está deixando claro sobre a responsabilidade da igreja ou da escola cristã para com o seu líder, para com o seu professor, para com o seu pastor, para aquele que está ensinando a palavra de Deus. Quero trazer um dado para vocês que é muito interessante para explicar o contexto desse versículo. O Thomas Constable, ele é um comentarista. E ele disse o seguinte: a prática do judaísmo era pagar o imposto ao governo e este repassava uma remuneração aos professores e mestres. A igreja é quem sustenta o seu pastor. Mas na época, no passado, no judaísmo, não eram os judeus que sustentavam os seus professores, ou os seus mestres, os seus tutores. Eles eram obrigados a pagar o imposto ao governo, e o governo repassava esse valor aos mestres, aos professores. O que nós estamos dizendo aqui, irmãos, ou o que Paulo está dizendo, literalmente, é o seguinte: as igrejas da Galácia deveriam voluntariamente suprir as necessidades daqueles que estavam lhes ensinando a Bíblia. Então aqui nós estamos falando sobre obrigação e sobre voluntariedade. Obrigação é totalmente diferente do que voluntariedade. Uma pergunta para todos vocês: quem é que dá o sustento do pastor? Ou pelo menos quem deveria dar o sustento do pastor? Você vai falar assim: Deus, tá certo, mas mediante quem? A igreja, correto? Quem é a igreja? Pega o seu dedinho. Pega, por favor. Agora faça assim. Aponte para si. A responsabilidade é nossa. Eu não digo sua, eu digo nossa.
porque todos nós fazemos parte da igreja de Deus. Agora reflita no seguinte: nós entendemos, e eu já preguei, já ensinei, que as ofertas, elas são voluntárias. O dízimo, ele deve ser dado por pessoas que compreendem a voluntariedade do serviço cristão. Não se pode obrigar alguém a viver a vida espiritual. Por isso que o dízimo não é obrigatório, porque nenhuma outra parte é obrigatória na palavra de Deus. Nós devemos servir a Deus com voluntariedade. E Paulo diz que Deus ama o que dá com alegria. Então não se pode uma pessoa se sentir impelida ou se sentir pressionada a contribuir. Por vezes eu digo para todos vocês, se não estiver disposto a viver a totalidade da vida cristã, não contribua. Porque o dinheiro não pode servir como moeda de troca em relação a Deus. O dinheiro não pode servir, ou como serve para algumas pessoas, como desencargo de consciência. Olha, esse mês eu deixei de vir aos cultos, eu deixei de ler a palavra, eu deixei de ter a minha vida de devoção diária, mas eu cheguei e dei o meu dinheiro. Irmãos, nunca, repito, nunca qualquer valor vai estar no lugar da nossa devoção a Deus. Em outras igrejas, você encontrará lugares aonde o dinheiro é como se fosse um Deus. Se você não contribui, você perde a salvação. Se você não contribui, você é amaldiçoado, você é um ladrão. Mas não é esse entendimento que nós temos na palavra de Deus. O princípio que Deus traz para todos nós é que Deus ama o que dá com alegria. Todos aqueles que contribuem devem estar alegres por saber que estão compartilhando do seu benefício com a obra de Deus. As nossas contribuições, elas servem para manter a igreja. Elas servem para sustentar os nossos missionários, mas também elas servem para sustentar o pastor da igreja. Elas servem para sustentar o funcionário da igreja. Então, irmãos, à medida que eu ou vocês, nós deixamos a nossa responsabilidade de zelar financeiramente pela igreja, quem sofre são todas as pessoas. Todas as pessoas sofrem por causa da infidelidade de pessoas. Seria ótimo, meus irmãos, nós temos no mês que vem o nosso mês de missões, nós faremos a nossa renovação de promessa de fé. Seria ótimo se nós chegássemos ao patamar de adotarmos mais missionários. Seria ótimo se nós aumentássemos a nossa oferta aos irmãos. Mas isso depende da nossa voluntariedade. Vocês e eu não precisamos pagar um imposto para o sustento do pastor ou dos pastores. O que é nos ensinado na palavra de Deus é a questão da voluntariedade. Então, o John Stott ele vai dizer o seguinte: a relação correta entre mestre e aluno, ou entre ministro e congregação, é de parceria e comunhão. Quantas vezes nesses quase 34 anos de igreja, os pastores já fizeram greve por melhores salários? Já aconteceu isso aqui? Que eu saiba, não. Mas deve-se entender, irmãos, e a reciprocidade está nisso, na preocupação da igreja para com os seus líderes. Lamentavelmente, existem igrejas que não conseguem sustentar os seus pastores, que não conseguem suprir as necessidades dele e da sua família. Até pouco tempo atrás, existiam pessoas nas igrejas que se sentiam desprestigiadas, até mesmo se sentiam inferiores aos pastores por causa das coisas que eles tinham. Por exemplo,
O pastor ele não podia ter um carro melhor do que os membros da igreja. Ah, não, se o pastor tem um carro bom, ó, tá ganhando muito. Sempre o pastor tinha que se contentar com a mediocridade. Não poderia ter algo além, porque muitas vezes as pessoas iam crescer os olhos. Irmãos, essa é uma mentalidade retrógrada. Porque todo o salvo em Cristo... Ô Guilherme, abaixa um pouquinho aquele ventilador, por favor. Todas as pessoas precisam entender que todas as coisas que nós temos ou não temos, vêm de quem? Vem de quem, pessoal? Vem de Deus. Se às vezes eu tenho e vocês não têm, ou se vocês têm e eu não tenho, tudo que nós temos provém da bondade de Deus. Mas isso não nos exime da responsabilidade de zelar por aqueles que ensinam a palavra de Deus. Eu agradeço muito ao Senhor pelo fato desta igreja me permitir estudar. Daqui a praticamente 3 ou 4 meses eu vou terminar o mestrado. Eu tenho a facilidade de ter todo o meu tempo para o ministério. Tenho tempo para com a minha família, tenho tempo para as necessidades. Hoje em dia não acontece tanto como acontecia no passado, mas pastor é pastor 24 horas por dia. Enquanto muitos começam o seu dia às 4, 5, 6 horas da manhã todo dia, já aconteceu de várias vezes eu ter que levar pessoas no hospital de madrugada. Ficar aguardando 3, 4, 5 horas para que a pessoa pudesse ser atendida. Eu já fiz velório de pessoas que eu nem conheço. De famílias que eu nem conheço. Então o pastor, ele é pastor 24 horas por dia. Vocês acham que quando o pastor está de férias, não prega? Pelo contrário. Muitas vezes nas igrejas que eu chego, ou que outros pastores chegam, nós somos convidados para pregar. Nós somos impelidos a continuar anunciando a palavra de Deus. Ou será que quando eu estou de férias eu não vou pregar só porque eu estou de férias? Eu não vou ter o meu tempo com Deus só porque eu estou de férias? Não, meus irmãos. O que vocês como igreja esperam que eu como pastor, ou que os pastores dessa igreja façam, é alimentá-los e ensiná-los com a genuína palavra de Deus. E para isso é necessário o quê? Esmero. É necessário tempo. Quanto tempo vocês acham que demora para fazer uma mensagem dessa? Isso não existe lá um arquivo onde você pega, em meia hora você estuda e pá. Não, irmãos. É muito investimento. Então, da mesma forma que vocês esperam ser alimentados ao chegar na igreja, deve haver a reciprocidade. Deve haver esse cuidado. Eu não espero de vocês o seu dinheiro. Eu espero de vocês o seu amor. Eu espero de vocês a sua compreensão. Não só para comigo, mas para com a minha família. Porque o pastor não é só o pastor. O ministério pastoral não é só o pastor, mas é a sua família. Notemos agora alguns textos, irmãos, que o apóstolo Paulo vai falar sobre a importância do cuidado para com as igrejas e seus líderes. Você não precisa abrir, os versículos vão aparecer na sua tela. O Guilherme vai colocar para nós aí, até o final eu vou aqui, tá? Primeiramente, é só esse primeiro versículo vai deixar claro para vocês que em todas as igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, ele procurava estabelecer pastores para essas igrejas. Capítulo 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, é muito importante destacar isso. Toda a igreja fundada pelo apóstolo Paulo, depois de algum tempo, ele deixava um pastor, ou pelo menos um ou mais pastores naquela localidade. E aqui eu destaco uma questão importante. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: mas o pastor tem que trabalhar. Paulo, ele fazia tendas. Já falo sobre isso. E você vai entender o contexto.
Nós vamos ver agora 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11 e 14. Eu sugiro a você depois, você ler capítulo 9, 11 a 14, mas hoje nós vamos ler só 11 e 14. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aqui nós temos uma ordem. Todos aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Paulo vai dizer também aos Tessalonicenses: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhe dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. E em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte: os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem o seu salário. Pode voltar lá, Guilherme, por favor. Eu quero destacar uma coisa para todos vocês. Quando você estuda sobre a vida do apóstolo Paulo, e principalmente sobre a sua maneira de viver, Paulo, ele recebia sim a ajuda das igrejas. Mas ele não recebia a ajuda das igrejas que ele estava fundando. Por quê? Porque eram igrejas novas. Elas não tinham condição de sustentá-lo. Então, para não ser um peso para essas igrejas, o que ele fazia? Ele fazia tendas. Existem igrejas, irmãos, que verdadeiramente não têm condição de sustentar o seu pastor. Quando existe essa situação, o pastor deve arregaçar as mangas e trabalhar. Mas se nós temos uma igreja com pessoas que trabalham e podem contribuir, paira sobre nós a responsabilidade de sustentar os líderes da igreja. Agora, se você não é fiel para com as suas contribuições, você está sim prejudicando a liderança da igreja, o ministério de missões e todas as coisas que englobam a própria igreja. Vocês não gostam de chegar aqui e ver o chão limpo? Vocês não gostam de chegar aqui e ver os banheiros limpos? Ou você gostaria de ver a igreja toda imunda? Todos gostam de ver as coisas limpas para poder usufruir. Para isso é necessário investimento. Eu já adianto a vocês, homens, todos vocês devem estar aqui no sábado que vem. Todos devem estar aqui. Porque dentro das situações que nós vamos conversar, nós vamos mostrar para vocês coisas na igreja que precisam ser feitas. Na assembleia que nós faremos daqui a algumas semanas, nós decidiremos sobre questões pertinentes à manutenção da igreja. Porque é importante. Toda casa precisa de manutenção e a igreja também precisa. E para isso nós precisamos agir, investir o nosso tempo e dinheiro. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos voltar a ter o nosso mutirão. O prefeito estava dizendo que nessa próxima sexta-feira vai se reunir com o gabinete aí de crise e eles vão definir se a obrigatoriedade de máscara em lugares fechados vai continuar. Se vocês quiserem usar máscara, vai ser da conta de cada um. A obrigatoriedade, enquanto houver a obrigatoriedade, todos devem ser obrigados a usar máscara dentro da igreja. Quando essa obrigatoriedade cair, quem quiser usa, quem não quiser não usa, e assim a vida segue. Mas nós retornaremos com coisas que faz tempo que nós não fazemos, e uma delas é o mutirão da igreja. Então, irmãos, é bíblico o cuidado da igreja com o seu pastor. Quando Paulo fala aos Gálatas, novamente versículo de número 6, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui.
as igrejas da Galácia estavam sendo verdadeiramente irresponsáveis para com os seus líderes. Estavam sendo irresponsáveis para com os seus líderes. Olha o que disse o John Gill. Ele disse o seguinte: bens são bons, pois são de Deus, e em si mesmos, e quando usados corretamente, servem para bons propósitos. Não se deve compartilhar todos os bens de alguém, mas apenas uma parte, de acordo, notem, de acordo com a capacidade de cada um e em proporção aos demais. Contudo, esse repartir deve ser feito com liberalidade e generosidade, o suficiente para sustentar o que ensina de maneira honrável e para supri-lo de todas as necessidades da vida, para que ele esteja livre dos cuidados seculares e pronto para atender e instruir os outros. Eu achei interessante a fala deste teólogo, justamente porque trata de uma responsabilidade que nós temos, não obrigação, responsabilidade, mas que deve ser feito voluntariamente. Quando nós falamos sobre contribuição, e é bíblico, irmãos, falar sobre dinheiro, não é pedido de todos nós que nós venhamos a abrir mão de tudo que nós temos. Nunca você vai ouvir que você deve vender sua casa, que você deve vender seu carro, que você deve dar os... Nunca nós vamos falar isso. Nunca você vai ouvir alguma coisa desse jeito aqui desse púlpito. Nunca. Mas a todos nós repousa a responsabilidade de zelar pelas questões que envolvem esta igreja. Seja na questão física e também na questão financeira. As pessoas que deixam de fazê-lo, elas estão sendo infiéis para com os seus próprios irmãos em Cristo. E aí, meus irmãos, nós vamos falar daqui a pouco sobre esta questão de como nós devemos fazer o bem uns pelos outros. E nós devemos fazer muito mais do que nós temos feito. Às vezes, pessoas têm no seu coração: pastor, eu gostaria muito de ajudar. Eu gostaria de fazer muito mais do que eu faço, mas eu não posso. Meus irmãos, Deus conhece o nosso coração. O nosso maior problema é que muitas vezes as nossas prioridades estão no lugar errado. As nossas prioridades estão no lugar errado. Já já nós vamos falar sobre isso. Então, sobre essa questão, Paulo deixa muito claro. Nós temos responsabilidade de zelar pelos líderes, por aqueles que pregam a palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, agora dos versículos 7 e 8, sobre o princípio da semeadura e da colheita. Leia comigo, por favor. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aqui eu quero destacar duas linhas de raciocínio principais. Não existe um consenso entre os estudiosos da palavra de Deus sobre o que exatamente está sendo tratado o texto. Então eu vou falar para vocês sobre as duas linhas de raciocínio principais e as duas aplicações nessas linhas de raciocínio. Então aqui, primeiramente, esse texto pode ser uma continuação das recomendações anteriores na questão de cuidado com os líderes da igreja. Mas também pode ser um princípio geral sobre o envolvimento do crente na obra.
Porque nós vamos ver mais para frente que o apóstolo Paulo, ele vai falar alguns princípios, algumas recomendações que são pontuais. E não dentro de um contexto. Mas ele vai dar algumas recomendações pontuais. Então, não existe entre os comentaristas um entendimento de que esse texto fala sobre um assunto em si. Então, nós vamos aplicar nessas duas linhas de raciocínio. Primeiramente, é importante entender o seguinte: ninguém pode zombar de Deus. Eduardo. Ninguém pode zombar de Deus. Absolutamente ninguém. Preste bem atenção. Quando fala que ninguém pode zombar de Deus, o tempo verbal é imperativo. Pare de zombar de Deus. E Paulo deixa claro no início: não vos enganeis. Ninguém pode ser enganado. A palavra zombar literalmente significa torcer o nariz, ridicularizar, ou como disse o Germano Soares, tornar Deus ridículo mediante a defraudação e o não cumprimento da sua vontade. Exemplo. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, o que a palavra de Deus diz que ele está fazendo? Está pecando. Correto? Só que isso também é uma maneira que alguém está zombando de Deus. Sabendo que deve fazer e não faz, está deixando Deus de lado. Como diz literalmente, está torcendo o nariz em relação a Deus. Dentro dessas questões, irmãos, o João Calvino ele vai dizer o seguinte: o desígnio dessa observação é responder às desculpas insinceras às quais as pessoas recorrem. E aqui nós fazemos uma aplicação em relação à questão geral da vida cristã. Nós temos por vezes explicado para todos vocês a importância de servir ao Senhor, de estar na igreja, de nós como cristãos fazermos a nossa parte, não só para com Deus, mas em relação aos nossos irmãos em Cristo. Muitas vezes, pessoas entendem a importância de estar na igreja, mas as suas desculpas, muitas vezes, superabundam ou estão acima da sua responsabilidade. O Davi pregou sobre isso recentemente. Aonde pessoas muitas vezes acordam de manhã, num domingo de manhã, hoje eu não estou bem, não vou para a igreja. Mas se acordam exatamente da mesma forma, de segunda a sexta-feira, levantam e vão para o trabalho. Vão para a escola. Vão e fazem o que têm de fazer. A questão não é essa, irmãos. A questão nós não queremos pessoas que estejam na igreja por obrigação. Mas quando nós vemos, e as redes sociais estão infestadas desses exemplos, quando nós vemos que pessoas num país que está sendo bombardeado por outro estão louvando a Deus, nós que não estamos num país em guerra, somos indesculpáveis. Eu vi essa semana um padre que ficou na Ucrânia porque algumas das suas ovelhas não quiseram sair. Então, se as ovelhas não saíram, ele como pastor, mesmo sendo um padre católico, ficou zelando pelo seu rebanho. A sua igreja estava sendo usada como abrigo para pessoas que estavam refugiadas. Quando nós olhamos, os vídeos que eu olhei de pessoas, de cristãos da Ucrânia, eles estavam louvando a Deus. Eles temem o conflito? Eles temem. Eles temem pela própria vida? Eles temem. Mas eles estão louvando a Deus. É inadmissível, irmãos. Inadmissível. Pessoas que deixam de estar na igreja por futilidades. Futilidades. A igreja está aberta para que vocês estejam aqui. 2 semanas atrás, numa quarta-feira, culto de oração,
quando a igreja reabriu, tinham 2 pessoas no culto. 2 pessoas no culto. Se para você que é membro dessa igreja, isso não te envergonha, algum problema tem. Uma leva de gente estava doente, sim, estava. Mas outros não estavam. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês chegassem num lugar, ou se vocês chegarem num restaurante e ver o restaurante vazio no horário do almoço, você vai achar que aquele restaurante é bom? Eu já disse para vocês. Sabe qual é o segredo para você saber se um restaurante na estrada é bom? Vocês sabem? É só você olhar se no horário do almoço e da janta ele está cheio de caminhão. Porque caminhoneiro, ele viaja Brasil afora. E eles só param em lugares bons. Fica tranquilo. Se você vê um restaurante onde tem muito caminhão, a comida é boa. Quando o visitante chega aqui, num culto de domingo à noite, e vê 10 pessoas, o que o visitante vai pensar? O que o visitante vai pensar? Numa quarta-feira, se ele chega aqui e vê 2 pessoas, o que o visitante vai pensar? Aí você fala assim, pastor, mas pastor, eu acordo cedo. Só você acorda cedo. Pastor, mas eu trabalho. Só você trabalha. No Brasil afora, todo mundo acorda tarde. Ninguém trabalha no Brasil. Irmãos, eu quero que vocês entendam que muitas vezes as nossas desculpas, elas não valem nada. Porque se nós nos esforçássemos mais, todos vocês sabem, se é para ficar assistindo um jogo que vai para a prorrogação, que vai para os pênaltis, por 3 horas, nós ficamos. Lá na Copa, em 2002, talvez você nem era nascido, mas muitas pessoas ficavam de madrugada assistindo o jogo. Se o seu time jogar, se for para você viajar, se for para fazer qualquer coisa de madrugada, as pessoas estão prontas a fazê-lo. Mas em relação à vida espiritual, muitos não estão dispostos a pagar o preço. Então nós não podemos achar que as desculpas que nós temos, elas são válidas diante de Deus. Eu não peço explicações para as pessoas que faltam à igreja, porque Deus verdadeiramente conhece os corações. Mas nós precisamos refletir o que nós estamos mostrando para as pessoas que estão no nosso bairro. Se a igreja está aberta, é indispensável que os membros da igreja estejam aqui. Isso não deveria ser um apelo. Isso deveria ser algo já inculcado na sua mente. A responsabilidade que nós temos de estar na igreja não é algo que deveria ser lembrado sempre, mas algo inerente a cada um de nós. Essas 2 semanas que nós passamos presos dentro de casa era terrível ter que ficar assistindo os cultos de casa. Mas por outro lado, existem pessoas que não veem a hora de ficar sentados nos seus sofás, achando que estão cultuando a Deus. Não, irmãos. Quantas pessoas no passado serviam a Deus melhor. E aí parece que a idade chega e torna-se um fardo. Pastor, eu não tenho dinheiro para vir. Se você não tem, é porque realmente não tem orado a Deus. Pastor, eu não tenho tempo para ir. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós podemos chegar ao trono de Deus e pedir qualquer coisa a Ele. Senhor, eu gostaria de estar na igreja, não tenho as condições. Senhor, eu gostaria de poder estar na igreja, o meu horário não me permite. Irmãos, nós precisamos derramar o nosso coração diante de Deus. Se você não pode, beleza, Deus sabe. Mas nós devemos aproveitar do propósito que nós temos de ter uma igreja. E quando ela estiver aberta, de nós participarmos. Isso é inegociável, irmãos. Isso é inegociável. William Carey, aquele das missões modernas,
sobre a questão financeira. Diga-me como o crente gasta o seu dinheiro e lhe direi o que há de ceifar na sua vida espiritual. Todos vocês aqui sabem o que você faz, o que você não faz, o que você contribui, o que você não contribui. Mas faça só um exercício na sua mente. Quanto você gasta com refrigerante por mês? E quanto você oferta para missões na igreja? O que é mais importante, tomar Coca-Cola ou se preocupar com a salvação de almas? Aí vocês veem. E William Carey, ele está coberto de razão. Diga-me como o crente gasta o seu dinheiro e lhe direi o que há de ceifar na sua vida espiritual. Eu li certa vez uma revista americana, que é uma revista cristã. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Os crentes gastam mais com balas e chicletes do que com missões. A maioria dos crentes. Meus irmãos, graças a Deus, que missões não dependem de uma só pessoa ou de uma só igreja. Mas nós poderíamos ir além, não é verdade? Nós vamos atualizar aquele quadro, porque hoje alguns já não fazem mais parte. Mas seria ótimo se nós precisássemos de um quadro maior. Se essa igreja alcançasse outros lugares, nós estamos presentes em vários lugares desse mundo. Então a contribuição que você e eu damos está sendo usado para que outras pessoas no outro lado desse mundo possam ouvir o Evangelho. Então é muito importante que nós façamos, meus irmãos. Ainda dentro deste princípio da semeadura e da colheita, vamos fazer o seguinte, irmãos. Essa parte aqui eu vou tratar mais tarde por causa do nosso horário. Nós temos ainda ceia hoje. Então eu quero convidar você, a todos vocês que estão aqui, primeiramente, a fazerem o possível para estarem no culto dessa noite. Eu não os julgarei se você não estiver, porque não é a mim que você deve prestar contas. Mas se você pode, faça o seu possível para estar na igreja hoje à noite. Não só pela continuidade do estudo, mas principalmente para ter comunhão com os irmãos em Cristo. Então, se você pode, esteja. Se você não pode, Deus sabe do seu coração. Existem pessoas que trabalham, que têm as suas responsabilidades. A gente super entende. Eu deixo claro para vocês, meus irmãos, que não há julgamento da minha parte. Na maioria das vezes eu não tenho a menor ideia do que as pessoas fazem ou deixem de fazer. O que eu peço, e eu vejo como Deus atendeu a minha oração, essa semana inteira eu tenho orado, Senhor, faz com que o teu povo possa estar na igreja. Faça com que o teu povo, num dia nublado e chuvoso, pela graça de Deus, nós temos boa parte da igreja hoje. Alguns que não estão, como o Eduardo na sua oração disse, o irmão Davi hoje de manhã está pregando lá em Gravataí, não está conosco. Nós temos o irmão Erasmo que não está bem, está enfermo. Irmã Irene também disse para o Paulo, estava com dor no braço. Irmã Lívia, por causa da chuva, não pode vir. Mas todos nós somos privilegiados em estar em comunhão, meus irmãos. Coloque no seu coração a urgência do nosso serviço a Deus. Deixe as desculpas de lado e faça o seu melhor. Esteja aqui hoje à noite. Se não puder, os cultos serão transmitidos. Senta lá com a tua família na tua casa, pega a tua Bíblia e participa do culto. Mas o nosso desejo é vê-los aqui. Se Deus quiser, irmãos, quando as coisas ficarem melhores, a gente vai voltar com os nossos sociais, a gente vai voltar com tudo aquilo que nós tínhamos no passado. Não porque a gente quer encher a barriga de vocês, não é isso. Mas a gente entende o valor da comunhão. Como era bom, às vezes, a conversa em volta do cafezinho, como era bom a conversa em volta ali do social. Todas essas coisas são importantes pela nossa comunhão com os nossos irmãos. Ore pelo irmão Eduardo, ore pela irmã Adriana. Manda uma mensagem. O Eduardo está sem celular. Manda uma mensagem para a irmã Adriana. Olha, estou orando por você.
Quando tivermos atualizações, nós falaremos com vocês. Fique atento às mensagens no grupo da igreja. Mesmo que talvez você não responda, e eu realmente não espero que você responda, ore. Para lá por 10 segundinhos, Senhor, abençoa o Eduardo. Fortalece o coração da Adriana. É a nossa responsabilidade. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento. Mais uma vez, Senhor, nós queremos render graças ao Senhor por sua bondade. Obrigado pela sua palavra, obrigado por esse tempo. Tu sabes que no coração deste servo repousa o desejo de primeiramente servir ao Senhor, mas também de expor as verdades da tua palavra ao teu povo. Porque todos nós somos responsáveis pela tua igreja, todos nós somos responsáveis do trato uns com os outros. E principalmente nós somos responsáveis por uma vida cristã ilibada diante do Senhor. O Senhor é quem sonda os corações e mentes. O Senhor é quem verdadeiramente sabe os nossos motivos. Então, ó Deus, faça sua vontade nas nossas vidas. Fortalece os nossos corações. Ajuda-nos que as nossas desculpas, a nossa justiça própria fique de lado. Mova, Senhor Deus, cada um de nós a entender a importância de estar na tua igreja. É o que nós agradecemos ao Senhor e lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.